Aí Letícia falar que ficou feio meu desenho. Tá, vamos lá. Considere um cilindro de raio R comprimento infinito. Por ele ser comprimento infinito, pode usar a lei de Gauss. Tá? Isso aqui permite que use a lei de Gauss. Com densidade volumétrica ρ, uniforme. Determine o campo elétrico, módulo, direção e sentido nas regiões. Letra A. Interna, com Rzinho menor do que o raio. Esse Rzinho sempre entendam como a distância do ponto que a gente está medindo até o centro, tá? Então, esse Rzinho vai ser menor do que o raio. Significa o quê? Que a gente está medindo o campo elétrico dentro desse cilindro. E aí faz a lei de Gauss aí. Tá com lápis e caderno na mão aí? Eu tô com caderno, mas eu não tô achando lápis. Espera aí. Tô esperando. Ai, professora. Ai. Você acha que eu vou fazer no estilo Quem Sabe Faz ao Vivo? Isso. Sei não, hein? Sei não. Será que se Vamos eu lá. botar essa daqui... Ah, tá, nem queria mesmo. R menor do que R. Aí. Tá ficando boa? Ai, Uma vez eu cara, fui ver pra comprar caneta extra pra essa mesa, né? A caneta é mais cara que a mesa. que isso? Gente, não é possível. Não tem uma lapiseira, os lápis tudo sem ponta, não tem uma Ai, ponta. pega uma caneta, faz de caneta, bora lá. Finge que é vestibular, você tá fazendo de caneta. A gente acha que o vestibular é a pior parte da nossa vida, né? Nossa, não tem noção, né? Ai, tem que estudar pro vestibular, minha vida acabou. Ih, meu filho. Sabe de nada, inocente. Vamos lá. É. Considere um cilindro de raio R e comprimento infinito, com densidade, com Rô. densidade volumétrica, que é o ρ, Isso. que aí é dq sobre volume, né? Isso. Dever, né? Determine, dv. Determine o campo elétrico, módulo, direção e sentido nas regiões. Menor que R. O cilindro é condutor ou não? Tá, Justifique sua. vamos por partes. Primeiro você vai fazer o campo elétrico dentro do cilindro. Vai fazer a letra A primeiro. Depois a gente pensa nas outras. Então, aí o Rzinho menor que R significa que é dentro, né? Isso, a gente vai ter que colocar nomezinho nos nossos bois, né? Então, se a gente Uhum, está medindo aqui, esse é o nosso R. uhum. Tá. O que mais que a gente O precisa? Rzinho dentro, aí tem o Rzão, que é o total. Isso, que é daqui até aqui, né? Uhum. Esse é o R grandão. Uhum. O que mais que a gente precisa?
Para você determinar o volume desse teu cilindro, você precisa de mais uma informação. O comprimento dele, qual que é? Isso, que letrinha você vai dar, que nome você vai dar para ele? L. Pode ser? Tá. E aí você vai começar por onde? Pela densidade, eu posso tentar achar o... Pode fazer, vai fazendo aí. Aquilo que você me falou, né? Que o Rho... A fórmula do campo elétrico, olha eu já com amnésia. É 1/4πε0 vezes... O campo elétrico é a força e você tira a carga de prova, né? Tu lembra a fórmula da força? Não. Você tem que lembrar a fórmula da força. Ui. Força vai ser igual ao K, carga 1. Ah, sim, vezes carga 2. Dividido por distância ao quadrado, sim? Uhum. Para virar um campo elétrico, elimina a carga de prova. Pronto, agora você tem o campo elétrico. Que é a definição de campo elétrico, né? Uhum. É a força dividido pela carga de prova. Então, tira a carga de prova e você tem o campo elétrico. Tá, mas calma. Você vai fazer pela lei de Gauss, né? É só porque eu tava respondendo a tua pergunta ali. Mas aí tá. Então não precisa dessa fórmula do campo elétrico, porque a gente vai fazer por Gauss. Aqui eu tava respondendo a tua pergunta. Sim. Tá, o que você vai fazer com essa densidade de carga aqui? Na questão não diz nada, né, sobre carga. Não, mas você tem que fazer a carga, né? Você tem que Eu isolar ela, faço né? dq igual a ρ vezes dv. Garro, isso. Daí Aí integra eu esses aplico dois. integral nos dois. Isso, essa minhoca aqui. Integral em função com extremos de 0 a L? Ou ainda não? Não, você vai pegar o volume total dele, né? Só Uhum. o volume desse interno, né? Desse Rzinho. Então vai ser a densidade vezes o volume do pequenininho. Como é que eu acho o volume de um cilindro? 2πr vezes H, vezes o L, né? Isso, qual R? Nesse caso é o Rzinho. Isso, R pequeno vezes L. Uhum. Tá, perfeito. Qual que é a lei de Gauss? A lei de Gauss é o Ezinho vezes a dA, né, o dE vezes a dA igual a carga. Que? Campo Não é isso elétrico não. Campo elétrico vezes vezes dA dA igual a igual carga envolvida dividida agora sim pelo epsilon. E aí integra dividido os dois lados, né? Que aqui é dq, né? E aí, quando que não tem que integrar mesmo? É quando... Não, é que aqui você vai ter ele inteiro, né? Tipo, o E vezes... Aqui, na hora que você integrar, você vai ter o E E vezes A vezes A, igual... a carga que tu já tem, Uhum. dividido pelo E0. Me lembra de nunca mais Uhum. esquecer a caneta, por favor? Sim, senhora. Mas tá super tranquilo a aula. Não está atrapalhando em nada. Aí vai ficar Q dividido por epsilon 0 vezes A.
Se eu não tiver um ataque de sonambulismo essa noite, vai estar tudo certo. Aí, agora vamos substituir. Quem que é a tua carga? Minha carga é Rho 2πrLzão, dividido por ε0A. Tá, mas o A você sabe quem é. O A... A gente pode calcular ele aqui do lado. É a área total dele, né? Qual que é a área dele? Ai. A área do cilindro é igual a 2π... Não é isso não. 2πr... Ah, esqueci, hein, professora. Qual é a área do cilindro? A área da Eu tô sem lateral do minha cola. cilindro. Da lateral dele. Eu tô sem minha cola. 2πr ao quadrado. Não, 2πr ao quadrado... Não. 2πr ao quadrado não. Base vezes altura... A gente fez cagadita aqui. Porque você usou a fórmula da área... Nós usamos, né? Que eu fui junto. A gente usou a fórmula da área no volume. Eu confundo isso às vezes. Qual é o volume, então? O volume é a área da base vezes a altura. Isso daqui é a área lateral. A área da base é a área do círculo. Π r ao quadrado. Vezes a altura, que é o teu L. Agora sim. Esse é o volume. A área da base vezes a altura. Serve para qualquer prisma, né? Ah, eu tava falando isso. Só que eu falei como se fosse a área, mas na verdade é o volume. A altura. Esse daqui é o volume. Daí ele vem aqui. E aí o 2π que tu tinha falado era a área lateral. Esse vem aqui embaixo. 2π r... Ai, para. R... L. Aí dá pra cortar algumas coisas, né? Dá pra cortar o π. Dá pra cortar o L. E dá pra cortar o Rzinho. Sim? Não? Peraí, professora, que eu tô querendo fazer sozinha. Desculpa, eu me atravessei, perdão. Dá pra cortar um monte de coisa. Isso. Vai cortando aí. Ui, que eu detesto álcool em gel. Ai, que nojo. Cadê teu baldo? Tá quietinho hoje? É, porque eu não tô em casa. Ah, é. Hoje é segunda. E Mas aí ele tomou uma xingada grande, ele tá bem comportadinho agora. Então ficou, campo elétrico é igual a Rho vezes R sobre ε0 vezes 2, ou 2ε0. Isso aí. Essa é a resposta da letra A. Rho, R... Vou botar o 2 na frente só pra ficar bonitinho. É, eu também fiz assim. E essa daqui é a resposta. Esse é o módulo, né? Uhum. Aí eu boto o negocinho de módulo? Sim, porque ele pede o módulo, a direção e o sentido. Esse Eu é o digo módulo. aquele símbolozinho do módulo, tem que botar? Não, né? Não, escreve que é o módulo. Nossa senhora, boa. Mas aí a direção e sentido... Direção radial. Que a gente fez a função do raio, né? Aham. Sempre que é uma esfera ou cilindro, é direção radial, né? É porque a gente tá fazendo
função do raio, né? Em todo ele a gente fez em função do raio. Vai do eixo até o raio R. Então a direção é radial. E o sentido? Em função de raio. O sentido. O sentido, como a carga, não está falando que a carga é negativa, né? Então bota os dois casos. Se, rho, direção Ah, X. tá. Bota tudo. Vai que, né? Radial. Ai, me lembra de nunca mais esquecer a caneta. Tô sofrendo. Se ρ é maior que 0. Daí o campo elétrico sai. É isso. Então é para fora. Sai. Ou isso. Vamos botar sai. Para fora. Sai. Se direção. ρ menor do que 0, entra. Nossa senhora. Aí. Tá servindo para alguma coisa o mouse que eu comprei? Essa é a questão 1 da P3 de 2023.2? Aquela P3 que eu Acho falei que pra gente sim, eu fazer tô com hoje? medo de mudar de página e ele parar de gravar, mas é aquela que tu mandou. Uhum. É a questão 1, né? A primeira, a letra A, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho ela aberta aqui. Oxe, cadê? Tava aberto, fechou. Ele fechou. Peraí, já abri, pode ficar tranquilo. É a P3 2023-2. Uhum. Aí a pergunta agora, o cilindro é condutor ou não? Não. Você fez só o interno. Você tem que fazer o externo agora. Verdade. Aí o Tá, que então muda no externo é só a carga interna ali. Aquele Q vai mudar. A única coisa que muda é aquela partezinha ali. Isso aqui, ó. Na letra B só vai mudar esse Q aqui. O resto mantém. Daí quando a gente colocar o raio aqui, ó, vai ser o R grandão. Então você faz tudo igual até aquela parte ali. Ó. Mas aí você não vai anular o R. Isso. Vai? Isso aí. Exatamente, porque agora eles vão ser diferentes, né? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, e isso aqui, a tua carga interna vai ser R ao quadrado. Aí eu corto o L, corto o π.
Como é que ficou? Ficou ρ R ao quadrado sobre ε0, 2Rzinho. Tá, vou botar o 2 na frente. 2ε0, Rzinho. Mas então, não era para Rzinho ou R? Rzinho, pequenininho. Ah, porque você botou parecido É, R. ficou estranho. Mas aí, professora, por exemplo, era para algum dos dois dar zero, para a gente saber se é condutor ou se é. Não? Sim, exatamente. Não deu zero. Se não deu zero, Se não deu zero, ele é condutor. mas onde que ficam as cargas quando é condutor? Dentro. Não. Tô confundindo? Tô, Uhum. né? Isolante é quando fica dentro, tá certo. O condutor é que a carga fica na parte externa ali, na extremidadezinha, na Isso, superfície. isso. E dentro dele a gente achou campo elétrico, né? Uhum. Se tem campo elétrico dentro, ele precisa ser um isolante. É. Senão na letra A a gente teria achado zero. Então a letra A já responde que ele é um isolante. Isolante. Tá, daí terminamos a 1, né? Uhum. Vamos fazer a 2? Vamos. Ele não parou de gravar, eu achei que ele ia parar, ó. Não parou. A 2 é do anel, ó. Do anel a gente fez. Lembra do desenho do anel? Vamos pegar Uhum. aqui. Aqui, ó. Ctrl C. Vou botar ele aqui. Um anel de raio R. Distribuição homogênea de carga. Com a carga menor do que zero. É o contrário daquele nosso ali, ó. Tem que cuidar, tá? O que vai ter de diferente? Além da carga ser negativa, né? O Rzão é interno. Não, o R é o raio. Ele vai mudar o sentido do campo elétrico, né? Então aqui ele fez. Ah, sim, a carga é negativa. Uhum. Isso. Então Aí tá aqui ele fez o campo elétrico assim. Para nós aqui o campo elétrico vai ser aqui, ó. Bem em cima, né? A minha não ficou bem em cima. Tá, fica assim, ficou um losango. Então não vai ser esse campo elétrico aqui. Vai ser esse aqui. Porque a carga é negativa. Aqui, negativo. Mas o resto é igual. A gente fez ele na aula passada, tu lembra? Lembro. Tu lembra que a gente fez ou lembra como faz? Não, eu lembro que a gente fez. Tá, então vamos dar uma espiadinha. A gente tem que chegar nessa resposta aqui, né? Tá, mas lá tá pedindo potencial elétrico, né? Uhum. Mas como que a gente acha o potencial elétrico?
Não é com campo elétrico. É o dV, não é? dV. Cadê? Deixa eu ver aqui. É o dQ, integral de dQ igual ao integral da densidade. Nada a ver. Não. Estou olhando a questão 1 da minha prova passada. V, o potencial elétrico é o V, não é? Peraí. É. V é igual a K vezes a densidade. Ah, tá. Tá, eu sei por que na tua cola tava U. Eu sei por que tava U. Porque a gente usa potencial no ensino médio como U e na faculdade a gente usa como energia interna. Então aquele U que tu colocou na tua prova não era energia, era potencial. Só que aqui a gente usa V. Porque eu decorei a fórmula, eu escrevi ela errado aqui, daí eu apaguei. Eu decorei a fórmula do Edu. E vezes D é igual a U. Essa foi a fórmula que eu decorei. Aí na faculdade agora, a gente faz o V. Assim. A gente faz isso aqui. É V. Uhum. Tá, agora eu entendi o que tu fez, né? Deixa eu catar aqui. Peraí. É que eu tenho aqui, ele botou direto. Não, mas tem no livro. Deixa eu ver. Potencial. Potencial. Potencial elétrico. Aqui, será? É, essa aqui. Usa essa aqui, ó. E aí que tá, agora tu vai ter que achar quem é o R. Vai ter que achar quem é o DQ, mas o DQ acho que ele não colocou ou colocou? Não. O R nessas questões aí tem que fazer Pitágoras. É a distância, né? Por isso que o desenho ajuda. Daí, como aquilo ali tem um triângulo retângulo, você usa Pitágoras. Uhum. Mas é essa formulazinha aí que você vai usar. Aí o R é Rzão ao quadrado mais E ao quadrado. Uhum. Só que tu quer o R, cuidado, tu não quer o... Aí vai ficar, o R vai ser raiz de Rzão ao quadrado mais E ao quadrado. Isso aí. Isso aí. Aí eu vou para jogar naquela fórmula ali. Eu jogo R ao quadrado mais E ao quadrado entre parênteses elevado a 1 sobre 2. Isso. Aí eu vou substituir ali por
V igual a 1 sobre 4 π ε0 vezes integral de dq, que na verdade é q, né? É menos q? Se tu for tirar da raiz, da integral, bota Q, né? A tua carga, ela não vai... A tua carga vai ser o Q total, né? Porque a distribuição é homogênea, você não vai precisar fazer a integral dela. Tá, mas aí, como tem integral ali, eu faço que ignoro o símbolo da integral e boto já Não, aqui. tu não ignora. É que quando você integrar, vai ser a carga total. Você não vai precisar encontrar qual é a carga. A carga já é a carga total porque ela é homogênea. O dq vai ser o Qzão. Tá. Mas aí, por exemplo, ali no enunciado está falando que é menos Qzão. Ó, teu dq vai ser igual a Q. Uhum. Por que tá falando que é menos? Só tá dizendo que Q é negativa. Ah, tá. Então vai ficar 1 sobre 4 π ε0 vezes Q sobre aí é Rzão mais Zão, os dois ao quadrado, elevado a 1 sobre 2. Isso. É isso. A primeira parte da resposta é essa. Agora tem que analisar a segunda. Por que tu ficou quietinha? Pensando, calcule o comportamento deste potencial em função de Z para Z muito maior que R. E compare com o caso já conhecido. Entendeu a pergunta? Não. Ele quer... Vamos pensar assim, ó, que o teu Z é igual a 2 quilômetros. E o teu R vale 5 milímetros. O que eu posso fazer com esse R? 5 milímetros perto de 2 quilômetros. Esquece a física. Vai pro carro, vai dirigir, vai. Não, o Z é muito maior. Tá, e daí o que eu posso fazer com esse R de 5 milímetros? Ele é o que pra gente em 2 quilômetros? Nada. Então, se Merda. ele é nada, a gente vai ignorar ele. Uhum. Aí, deixa só eu copiar aqui. Nós vamos copiar nossa resposta. E aí a gente vai eliminar o R. Deixa eu pegar esse aqui. E vamos eliminar o R. Se a gente eliminar o R, se ele for zero, quanto que fica essa raiz de z ao quadrado? Porque isso daqui é um quadrado. Quanto fica a raiz de z ao quadrado? Vai cortar. E aí o nosso Fazer. Isso, e aí o nosso potencial vai ser esse trambolho todo aqui de cima. Sem essa raiz, né? Uhum. É isso aqui. E esse z para nós é a distância, não é? Uhum. Deixa eu fazer ele mais bonitinho. Tá, aí essa fórmula aqui ficou fórmula de quem? Não ficou a fórmula de um potencial de uma carga pontual? Ficou. Então, se o z for muito maior que o raio, como é que esse anel se comporta? Como uma carga pontual. Como uma carga pontual.
Aí essa parte aqui é rascunho, tá? Só pra ajudar a raciocinar, não vai botar isso aqui na prova, não. Aff, Maria. Eu ensinei os meus alunos a... Quando eles não sabem mexer com letra, botar número. Aí agora eles querem botar número em tudo e não querem usar as letras. Não, tem que aprender a usar a letra. Mas quando a letra estiver muito difícil, bota um número ali, uma coisa que você conhece, depois apaga e bota a letra, né? Vai fazendo por etapas. Foi? Foi. É pra tirar um 10 aí, né? Vou nem comentar. Não, não comenta não que tá gravando. Mas aí, então, a resposta seria só isso. A Aham, carga se comporta como uma carga pontual. sim. Aí se tu quiser dar uma elaborada ali, dá pra dar uma elaborada, né? Mas é isso. A3. Ah, essa daqui aqui tem que integrar. Derivar, desculpa. Que ele dá, te dá a fórmula. Aí aqui, ó, ele pede uma certa distribuição homogênea no plano XY, gera esse potencial elétrico ao longo do seu eixo de simetria Z. Calcule o campo elétrico, ele quer o campo elétrico, correspondente a um ponto P de distância ZP da distribuição ao longo desse eixo, módulo, direção e sentido. O campo elétrico é igual a menos a derivada de V na direção, no dz. Tu vai derivar em z. Então tu vai pegar aquela titica ali de cima e vai derivar em z. E vai trocar o sinal. Eu acho que é isso que tava lá na tua prova, só que tava ao contrário. Tava como se o V... Como é que tu tinha colocado lá? Como é que tu colocou ali? Ah, aqui ó, tu colocou. Isso aqui tá certo, ó. É isso aqui. Não, tá ao contrário, né? Tá ao contrário. É. O V é igual a menos a derivada do... Não, tá certo. O campo elétrico é menos dV dx. Tá certo. Uhum. Tu lembra a derivada desse trem aí? Cadê a prova? Não, a prova. Integrais e constantes. Aqui. Aí. Só que daí aqui tu vai fazer o caminho contrário, né? Porque tu vai ter que derivar. Então tu vai olhar a resposta da integral e vai ver o que tá dentro. Vai fazer o caminho inverso do que a gente fazia antes. Eita, Cacilda, tem alguma delas que ajuda? Não estou conseguindo identificar.
essa aqui. Tu tem um menos na frente. O menos já vai dar a resposta. Vai te dar isso aqui, ó. Só tira o dx ali. Porque é isso aqui, ó, tu tá fazendo em z. Então é essa daqui que tu vai ter que derivar. O resto é constante. O 1 sobre 4, o π é 0 e o q são constantes, eles saem da derivada. Aí o teu x é o z. E por que fica menos 1? Não, o menos já tem na fórmula, deixa o menos quieto ali. No que ele menos dever ali já vai sair a... Mas por que fica elevado a 3 sobre 2 ali o denominador? Porque é o caminho inverso, né? Quando tu deriva, tu tem ele elevado na menos 1 meio, né? Menos 1 meio menos 1. Menos 3 meios. Não é assim que a gente faz? A gente não faz o expoente menos 1? Sim. E daí o expoente que ele tinha, que era o menos 1, ia pra frente, né? Mas onde que... Eu não estou sabendo onde que você tá chegando nisso aí, eu não estou visualizando. Esse menos 1 aí. Qual o menos 1? Não, o que você acabou de falar, que como que chegou no 3 sobre 2. Eu entendi a lógica, mas eu não estou visualizando onde que você achou aí, nessa fórmula em cima. Lá em cima não. Aqui tem um menos, ó. E por que que tá esse menos mesmo? Da fórmula, porque o campo elétrico ele é o... Ai, eu tenho que te explicar o que é gradiente, se nem eu sei o que é gradiente. Mas a fórmula para eu decorar essa, o campo elétrico é igual a menos Isso. sobre É porque dz. tem assim, ó, essa parte eu nunca aprendi direito, tá? Ela é de eletro mais avançada, não é de física 3, é lá da frente. A gente tem operadores que são os rotacionais e os gradientes. Rotacional é quando a tua resposta dá giro mesmo, mas aí a gente usa um outro operador, que não é esse D aí. E o campo elétrico, ele é o gradiente negativo do potencial. Então, esse menos é porque é negativo e essa derivada é o gradiente dele. E aí, basicamente, aceita que é assim, vida que segue. Na fórmula, ele vai aparecer esse menos ali, obrigatório. Tem a ver com a definição dele, que é uma conta mais avançada do que o que a gente vê aqui em Física 3. Mas aí para eu levar para a prova, professora, nem sempre é menos, né? Não, se você vai fazer isso aqui é sempre. Essa fórmula aqui é sempre. Ela vai ser o contrário. Se o campo elétrico tá positivo, o teu V vai ser negativo. Se o teu campo elétrico tá negativo, o teu V vai ser positivo. Eles são opostos. Eles são sempre opostos. Tem a ver com o sentido do campo de ir do positivo para o negativo, do maior para o menor.
Aí quando você vai fazer o V, você faz o final menos o inicial. Então você faz o menor menos o maior. Daí dá esse sinal de menos, entendeu? Então, eles são opostos. Se o teu campo elétrico é positivo, o teu V vai ser negativo. Se o teu campo elétrico é negativo, o teu V vai ser positivo. Um é o oposto do outro. Tá, aí a integral tu conseguiu enxergar? Que é aquilo ali? Conseguiu fazer ela? Vai dar V... Opa, deixa eu trocar a caneta. V... Ai, eu tô com frio. Vai ser igual a 1, que daí isso daqui é constante, né? 4. Por que tu muda meu 4? Deixa ele ser feio. É 0. Aí o que é constante também. E aí vai ficar esse x, que para nós vai ser z, né? Dividido por z ao quadrado mais... São mais a ao quadrado na 3 meios. 3 meios. Socorro. Aquilo ali é um expoente. Horrível. Aí vai ter o sinal de menos ali. Menos. Acabou, professora? É só derivar. Daí ele pede o módulo, a direção e o sentido. Mas esse A surgiu de onde? O A é daqui, ó. Do enunciado, ó. Ah, sim. É Eu porque acho ele que eu deu já... a fórmula pra gente, a gente só derivou ela, né? De menos que é da fórmula. E aí, agora tem que fazer o quê com isso aí? Arrumar aqui que eu botei um V e não é um V, é um E. Porque é o campo elétrico que a gente tá achando. Aí ele pede... Blá, 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 deu o módulo. Daí o módulo vai ser isso aqui sem o sinal de menos. Porque esse sinal de menos é o sentido, né? Então aqui, módulo. Tu ficou muito quietinha nessa, não foi muito não, né? Eu tô muito cansada, muito, muito, muito. Tá, vamos terminar esse aqui então, e daí o resto a gente faz outro dia. Daí tu tira o sinalzinho de menos. Esse é o módulo. Aí qual que é a direção? A direção vai te dar... Negativa, né? A direção vai te dar pela derivada, tá? Aqui tá a direção, ó. Quando você deriva em z, essa é a direção. Então a tua direção é o eixo z. Tá? Aí o que tu tava respondendo é o sentido. Aí no sentido, se z é maior do que 0, o teu campo elétrico é negativo. Porque é ele que vai dar o sinal ali, né? Aqui, ó. Esse z e esse aqui que vão dar o sinal. Se o teu z é negativo, menos com menos dá mais. Aí esse vai ser positivo. Isso aqui é sentido. Nossa Senhora. Qual é o outro que você falou, a direção? A direção é dada pela tua derivada. Você derivou na direção z, então a tua resposta está em z. Então a resposta é direção tá em Z? Eixo z. Ah, sim. Eixos são os que dão a direção pra gente, né? Tipo, direção eixo x, eixo y, eixo z. Daí nesse caso aqui a direção é o eixo z.
E aí teria mais uma questão, professora, é isso? Tem a 4. O que é a 4? A 4 é do eletroscópico. Eletroscópio. Mas tem que fazer conta ou é só conceito? Não tem que fazer conta. Deixa eu ver. Quer ver agora ou quer deixar para outro dia? É que a tua caixolinha, tu já tá demorando pra me responder. Ah, sim, que eu olhei isso e falei, gente, o que é isso? É um bonequinho, é um microfone? É um bonequinho sem braço, é um microfone, é um... Ah, isso daí dá pra fazer ele em casa. Ele é uma esfera que a gente bota papel alumínio em volta dele. Então, essa parte, ele é todo de metal. E aí você coloca ele num pote assim fechadinho, tipo um pote de maionese, por exemplo. Aí você fura a tampa. Aí você Uhum. coloca essa parte de fora aqui, um papel alumínio. E aí faz essas hastes com papel alumínio que ela fique bem molezinha, sabe? Só uma folhinha de papel alumínio. Aí o que ele tá perguntando para você, por exemplo, se você pegar uma caneta, uma Bic, né? Esfregar no cabelo e aproximar daqui, sem encostar, né? Primeiro que ele pergunta se tem que ser feito com papel, com material condutor ou isolante. É condutor, porque senão não vai dar certo. Se for isolante, as cargas vão ficar ali em cima e não vai descer lá para baixo. Então tem que ser todo ele de metal, que é para funcionar a abertura dessas lâminas lá de baixo. Quando ele não está carregado, quando não tem nada, aquelas duas perninhas lá de baixo, elas se encostam, elas ficam fechadinhas. Quando você aproxima o bastão, essas duas perninhas lá de baixo se abrem, daí fica igual tá na imagem. Daí, ó, explique para que ele pode ser utilizado e como funciona quando um bastão com carga elétrica se aproxima. Então, na letra B é só aproximar. Então, quando um negócio positivo se aproxima dele, as cargas dele se dividem, as cargas desse metal. As negativas se aproximam e lá embaixo ficam as positivas. E aí, positivo com positivo se repele. Então, as lâminas se abrem. Isso é na B. Na letra C, ele pede o que acontece se... Deixa eu fazer a letra C embaixo. Ai, não era para copiar tudo. Copiar a imagem. Oxi. Resolveu fazer um mega boneco. Não, era só um bonequinho, tio. Não precisava ser grande. Ó, na letra C, você vai encostar o bastão. Então, vamos fazer ele encostando. Aí, quando ele encosta, ele vai transferir as cargas positivas dele. E aí, as cargas positivas dele... não, é positivo? É negócio da interpolação, sei lá. Não sei. Não sei. Por esse nome, não me vem nada na cabeça. Eu não sei se ele... Deixa eu só ver. Explique para que... sem encostar nele. Tá, aí ele fica assim. Esse bastão aqui, quando ele... na letra B, quando ele se afastar, volta ao normal, tá? Ele continua neutro. Mas quando você encosta na esfera, mesmo quando você tira, ele continua afastado, continua aberto. Porque eletrizou o bichinho ali, o eletroscópio. Então, ele transfere as cargas. Como é que eu podia desenhar isso? A carga dele transfere para cá. E aí, quando afasta, continua assim afastado. Uhum. Daí, qual a diferença no eletroscópio para cada sinal da carga do bastão? Quando
Ah, fica com a mesma carga lá embaixo. Eu tava pensando se tem como ficar ao contrário, mas não, fica a mesma carga. A mesma carga que o bastão tem é a carga que fica lá embaixo. A diferença é que quando você aproxima ele e você afastar, ele vai voltar à posição normal, ele vai fechar. Mas quando você encosta, ele não volta à posição normal, ele continua afastado. Porque as cargas aqui foram transferidas e nesse caso aqui ele continua neutro. Aqui ele tá neutro ainda. Então, quando você tirar aquele bastão que é o que está perturbando o teu sistema ali, ele vai parar de perturbar e vai voltar ao normal. Mas quando você encosta, você transfere cargas, então você eletrizou ele e aí ele não volta ao normal. Você perturbou ele para sempre, entre aspas, para sempre, né? Uhum. E daí, qual a diferença no eletroscópio para cada sinal de carga no bastão? Não tem diferença, ele vai ficar com a mesma carga. É isso. Daí é só escrever isso de maneira bonitinha. Então, ele está falando daquele princípio de cargas iguais se atraem, cargas... não, falei errado, né? Cargas Tá. opostas se Se atraem atrai e e iguais se cargas repelem. iguais se repelem. E que Você você... gravou essa parte, professora? Gravou, né? Sim, Depois eu vou ouvir tá e gravando vou tudo. fazer. Uhum. Aí, na letra B, você tem indução, dá para vocês olharem lá o processo de indução, que é o da B. E na letra C você tem por contato, eletrização por contato. Então são dois processos ali de eletrização que acontece. O da B é uma indução incompleta, porque você não faz fio terra, né? Então ele volta ao normal depois. Mas é a partezinha bem inicial essa daí. É tipo, a gente começa a Física 3 falando disso como uma revisão do ensino médio. Porque a gente lembra É que bem já que o estudou, Diogo né? comentou que caía na P3 umas questões assim de experimento. Era legal dar uma olhada pelo que eu vi assim nas outras provas que ele comentou, e nas provas antigas da NEA também, que ela me mostrou de Física 2, também tinha esse padrão de pegar coisas que vocês fizeram no laboratório e colocar na prova. Mas isso só na P3, né? Porque as É, outras todas que a gente treinou até agora, nenhuma não teve. tinha, mas daí era de repente dar uma olhada, até se tu quiser me mandar, se tu tiver, o que vocês fizeram nas aulas de laboratório, né? O que vocês fizeram em prática? Porque de repente cai alguma coisa dali. Cara, eu nunca fui a nenhuma aula de laboratório. Porque eu já estou puxando essa matéria pela segunda vez. Da primeira vez que eu puxei, eu conheço o tutor lá. Aí ele combinou comigo assim,